Sejam muito bem-vindos ao Donos da Bola! Segunda-feira, alegria do apresentador. Teve gol dele, sabe de quem, Flávio? André! Seja... Vamos, Flávio, agora. Mete o Flávio agora. Não é um bom dia para os vascaínos, para os torcedores da Gigante da Colina. Tomará uma macetada meio de semana do ABC. Ontem jogaram muito, o time do Vasco jogou muita bola ontem, mas não conseguiu bater o Flamengo e reverter o resultado. O Flamengo foi lá no talento individual do e fez um golaço. E depois o Ayrton Lucas, que estão dizendo aí que tá jogando mais do que o Atirson. Difícil! Vou até ligar pro Atirson daqui a pouco e botar ele no telão pra saber se o beijinho... Esqueci de fazer o negócio que eu ia fazer hoje. Ô, Joãozinho, esqueci. Eu ia pedir pra alguém dar um beijinho aqui no meu pescoço pra eu entrar com um beijinho. Putz, vila, esqueci. Mas, ó, Vasco jogou muita bola ontem. Torcedor do Vasco, eu sei que tá magoado nesse momento. Perder pro ABC não é fácil, não deve ser fácil. Ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil de novo não deve ser fácil, mas o torcedor vascaíno pode ficar otimista, porque eu vi bons momentos. Ou o Flamengo estava muito mal, né? A gente vai discutir também, porque aquele segundo tempo ali parecia a minha pelada lá em São Gonçalo. Vai o goleiro de lateral, o lateral vai para a esquerda. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso. E para você que está acompanhando a gente pelo YouTube da Band Henrique, eu sei que você gosta. Hoje deve estar uma treta lá de Fla-Flu. Ah, o Fluminense meteu 7. Se o Flamengo jogar essa bola contra o Fluminense, perde 5. E perde mesmo. Ai, Então vamos pra enquete na tela. Ih, rapaz. Sabe quem fez essa enquete aí? O Bessa, que é botafoguense, que empatou com a Portuguesa, não ganha a Portuguesa há 4 anos. Aí fez isso aí. Tá querendo plantar crise no Flamengo, Bessa, com certeza. Flamengo mereceu a vaga na final, sim ou não? Por enquanto, só um amendo lá na tela, por gentileza, antes de eu ligar de vídeo pro Atirson, pra saber se o Ayrton Lucas tá jogando mais que ele. Boa tarde, Bigode! Boa tarde, Gevezada. Tudo bem? Aí, foi ovacionado no Maracanã sábado, hein? Foi bacana. Que jogão, que transmissão, hein, moleque? Não, redondinha, né, cara? Você sabe que negócio de au, bigode de Nescau pegou, né? Pegou, não. Agora as pessoas só me gritam, ô, bigode de Nescau. É, isso. Não é nem uma bigode, agora é bigode de Nescau. Alô, Nescau, patrocina Por nós. Por favor, vem comigo. Ou manda latinhas que já serve. Já tá bom, já dá pra tomar aquele café da manhã. Ô, Flavinho, ó, Flamengo mereceu essa vaga, sim ou não? Cara, é difícil, porque o futebol não é merecimento, né? Se futebol fosse merecimento, em 82 o Brasil seria campeão do mundo, por exemplo. Eu não acho que o Flamengo mereceu estar na final pelo que jogou, mas o Flamengo foi efetivo. O Flamengo fez os gols quando teve as oportunidades. Mas se a gente colocar no sentido literário da frase, da palavra, merecimento, eu não acho que mereceu, não. E até o Vitor Pereira concorda comigo. Ó, lembrando para os senhores e para as senhoras que a partir de agora, 2 finais com exclusividade na tela da Band. Ô, Joãozinho, pede para alguém trazer meu megafone aí, que ele tá tipo aquele funcionário que vai dia sim, dia não pro trabalho. Pede para alguém trazer aí que eu queria fazer isso no megafone. Exclusividade, semana que vem não vai ser a primeira final, por quê? Porque tem seleção brasileira na tela da Band, Papai Johnny Saad só no Pix. E aí as 2 finais na tela da Band, ontem vocês assistiram na Cazé TV, muita gente falou, pô, GV, a Band tá escolhendo o jogo que passa, GV. Não, né? Pô, vocês precisam se inteirar também, né? A gente queria muito passar esse jogão de ontem, mas Vasco e Botafogo, o mando deles era a transmissão do meu querido Cazé. Agora... todas as partidas, as 2 partidas finais, transmissão da Band com aquele pré-jogo gostosinho, que vocês gostam, eu e Glenda fazendo bagunça, nosso timaço todo. Então, a partir da semana que vem, Brasil no final de semana, as 2 finais na tela da Band, a última no dia da Páscoa. Você vai estar comendo aquele ovinho. Você vai comer ovo, Flávio Amêndola, na Páscoa? Você gosta de ovo de Páscoa? Não, eu vou comer chocolate. O ovo de Páscoa tá muito caro. E o coelhão da Páscoa? Você gosta de chocolate? O coelho da Páscoa, ele vai passar. Ele vai passar. Você esconde ovinhos debaixo do seu travesseiro? Já escondi. Hoje em dia não dá mais, né? Já passou. Cresceu? Cresceu aí, pulou um pouco essa etapa. Mas é bom comer um chocolate com moderação pra não dar um piriri. Rapaz, o João Lister é tão rápido que eu falei que ia chamar o Atirson pelo telão pra perguntar o que ele tá achando da performance do Ayrton Lucas. Mandaram um helicóptero em 5 minutos.
Trouxeram o Atisson pra cá, eu vou ali apertar a mão do meu lateral. Com licença, Flávio Melo. Meu lateral reverência. Boa tarde, irmão, tudo bem? Boa tarde, tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo. E aí, gostou do Malvadão ontem? Cara, do Malvadão não, mas do Vasco sim. É. O Flamengo não jogou bem, não. Você acha que o Flamengo mereceu a vaga na final? Pela primeira partida, sim. Pela segunda partida, não. Não mereceu. Mas né? como o resultado fez com que o Flamengo, na primeira partida, revertesse a situação da vantagem, o Flamengo jogou mais tranquilo. O Vasco teve que se expor, principalmente quando estava naquele momento final ali do segundo tempo. Acabou abrindo e o Flamengo aproveitou ali a arrancada do Matheus França. Mas muito bem, Atisson. Ó, tudo sobre o jogo que você acompanha aqui. A gente vai trazer os gols de Fluminense, os 7 gols. Muita coisa pra gente falar. Vai dar tempo pra mostrar os 7 gols? Vai dar tempo. Hoje o programa tem 2 horas. Mentira. Hoje tem estreia na tela da Band. Hoje tem Brasil, gente. Lá em São Paulo tem o Datalão. Bota na tela aí, comandante. É só no Dócil. Hoje o JP vai estar aqui a partir das 4 da tarde. A Band mandou trazer um estúdio de Illinois. Esse veio de Massachusetts. Chicago, Illinois. Vai ver o do Brasil, gente. Sob o comando de Natashi. Vamos ver aqui agora, então, os melhores momentos. Tudo que aconteceu de bom nesse jogo. Ah, não, tem a arte da final. Me perdoa, João Lidington. Arte da final. Ó, 2 finais aonde, Flávio Amêndola? Na tela da Band, com o quê? Com exclusividade. Domingão, 2 de abril. Depois do dia que você vai contar a lorota pros outros, dia da mentira lá, 1º de abril. É importante. Aquele Miguel. É aquela brincadeira normal, né? Sadia. É, sadia, pô. Tem uma bacana, né? Maurinho não gosta não, do 1º de abril. Primeiro jogo, mando do Malvadão. É isso mesmo? É, isso. É isso. Segundo jogo, dia 9 de abril, também conhecido como domingo, também conhecido como Páscoa. Pera que eu preciso falar. E conhecido como o dia do nascimento da minha filha. É mesmo? É isso, é o que tem pra hoje, né? Qual o nome dela? Maria Eduarda. Da Maria. Dia 9? É, dia 9. Então vai ter festa lá no Recreio é dos Bandeirantes. Ou ela é Flamengo. Pode comemorar um título no dia da aniversário. Tomara, né? Senhoras e senhores, com exclusividade, essas 2 partidas na tela da Band, a partir do dia 2. Porque semana que vem tem o quê? Seleção Brasileira onde, Flávio Amêndola? Na tela da Band. Ah, meu garoto! Papai Johnny Saad tá voando! Só no Pix. Faz o Pix, Saad! Tá comprando tudo. Tá olhando o quê? Quer que compre também? Eu, hein? Campeonato aqui é o quê? Eu compro também. UFC, eu compro o quê? É isso aí, NBA. Papai Marinho tá com Pix sem fim. Vou até pedir um aumento hoje. Alô, Papai Marinho. Uma coisa legal, antes da gente chamar aqui os melhores momentos, que é preciso a gente falar aqui. Eu fiquei impressionado, tinham 4 milhões de pessoas assistindo ontem no Cazé ao mesmo tempo. Falei, cara, que fera. Fui perguntar pra Band, pô, aqueles pontos que a gente dá no Ibope, quanto que são? Né? Porque a gente recebe 21, 18, a gente não sabe. 16 milhões de televisões ligadas na semana passada no pico da Band. Aí a gente vê a força da TV aberta, né? É um fenômeno, a internet é um fenômeno. Só que a TV aberta é um negócio que a gente não tem noção. 16 milhões de televisões ligadas, vendo o senhor na beira do campo, o senhor comentando, eu e a Glena fazendo aquela zona lá. Então se bateu 21, agora que é final, se não for 30, eu sou um semáforo queimado na Intendente Magalhães. Aí o quê? 25 milhões, que é bom? 25 milhões de televisões, só precisa ter uma TV, pô. É isso. É só uma TV, internet, compra aquela anteninha pra botar um bombrilzinho ali, pegou. Exclusivo na Band. Só precisa da televisão, uma antena e um bombrilzinho, aquele esponja de aço. Não precisa ser necessariamente bombril, que também não tá patrocinando. Tem Scott Bright. Você bota lá que vai pegar 7, ou o malandro vai pro telhado lá, mexe na antena. Isso, já deixa... Pegou aí. Diz aí. Tá na Band, tamo junto. Agora aí, não mexe mais não, hein? E já meio chumbado do Tio Gary. Aí não sobe no telhado, não. Não sobe, não. Pra não cair, pra não dar problema. Então temos um trato. Sabadão, Seleção Brasileira. Passou uma semana, domingo, final de Carioca. Passou outra semana, domingo, final de Carioca. E detalhe. Receba. Esse jogo da Seleção Brasileira, 1 hora de pré-jogo. A transmissão abre 6 horas. 1 hora de pré-jogo. É em Rabat, né? Não, é em Tanger. É em Tanger. Já foi em Rabat, isso? Pô, não, cara. Mas você gosta de rabada? Eu prefiro Tanger também. Ah, beleza. Eu vou pra Casablanca, Marrakech, pra lá de Marrakech. VT do Thiago Carvalho, vamos falar de futebol. É preciso reverenciar. Clássico é sempre um jogo especial, ainda mais quando é mata-mata.
Só que em meio a 22 jogadores são raros aqueles que decidem uma partida como essa. Pois então, mais uma vez, é preciso reverenciá-lo. Diferente do último jogo, quem chegou ao Maracanã precisando vencer foi o Vasco. Os cruzmaltinos até começaram atacando e Puma parou em Santos. Acontece que do outro lado do campo o lateral falhou. Começava ali o contra-ataque que chegaria aos pés de Pedro para abrir o placar. Com o Flamengo na frente, o destino permitiu ao Vasco um enredo com um herói improvável. Manuel Capasso, que na partida de ida entregou um gol aos adversários, subiu sozinho e se redimiu no Maracanã. Tudo igual, 1-1. Quem ainda divide opiniões é Pedro Raul. O atacante é o artilheiro dos cruzmaltinos no ano, mas ainda não se firmou. No primeiro tempo, só finalizou uma vez para fora e logo no início da etapa final foi substituído e vaiado pelo torcedor. A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave e ele se esticou, mas não chegou. Fato é que o Vasco voltou do intervalo em busca do gol que precisava. Com menos de 1 minuto, Alex Teixeira colocou a bola na rede pelo lado de fora. Arrascaeta até diminuiu a pressão do rival com essa cobrança de falta. Pumita Rodrigues levou perigo no troco. Até que Vitor Pereira mexeu no time. Uma das mudanças foi a saída de Arrascaeta para a entrada de Matheus França, que no primeiro momento não agradou na arquibancada. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Mas não demorou para o torcedor perceber que era um bom negócio. Matheus precisou de 4 minutos para roubar uma bola no meio de campo e terminar a jogada sofrendo pênalti. Feliz por entrar bem nessa partida. Ele falou sobre táticas do jogo, me deu total apoio. Meio caminho andado, é preciso deixar a bola nas mãos do artilheiro. Ou melhor, nos pés. 2-1. Na cobrança rápida, Pedro achou Ayrton Lucas, que com categoria carimbou a vaga para a final. Fim de jogo, 3-1 Flamengo. O bom do futebol é isso, né? Que nos dá outra oportunidade. Então, a gente foi feliz hoje, conseguiu passar e está em mais uma final. Uma vitória para dar respiro ao trabalho de Vitor Pereira. Classificado à final do Campeonato Carioca, o Flamengo terá contra o Fluminense a 5ª possibilidade de título nesse início de temporada. A expectativa dos rubro-negros é que o final seja diferente dos anteriores. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado. O resultado era o mais importante e estamos na final. Já o Vasco, com 2 eliminações em 4 dias, rasgou parte do calendário. O cruzmaltino terá quase um mês sem jogos até a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. A partir de agora, enquanto o Barbieri aproveita o tempo para acertar o time, Vitor Pereira já pode começar a pensar na decisão contra o Fluminense. No último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Muito bem. Ó, verdade seja dita, segundo tempo o Vasco estava bem melhor do que o Flamengo quando fez o gol. Quando o Flamengo fez o gol. A Tisson estava lá, a Tisson tem feito os jogos do Flamengo e o Vitor Pereira fala também na coletiva, Tisson, que foram os piores jogos do Flamengo. Mas também por conta das coisas que aconteceram, das escalações. Eu quero ouvir você. Você que fala sempre o que tem que ser falado. Conta pra gente o que você tá achando dessas escalações, dessas mudanças. Primeiro, dar os parabéns pelas 2 torcidas, né, cara? Compareceram em peso. Torcida do Vasco, mesmo com a eliminação, compareceu forte para esse clássico.
E realmente foi uma festa muito bonita das torcidas. Agora, em relação à partida, eu acho que o Vitor Pereira ele não está conseguindo encaixar ainda o sistema tático. Primeiro, ele não está ainda encontrando o posicionamento dos seus jogadores. Ele, principalmente quando ele tem que fazer substituição, ele acaba errando demais e não consegue acertar as substituições. Por exemplo, ontem poderia ter feito outras substituições. Logo no intervalo, ele viu que o que ele testou no primeiro tempo não deu certo, que foi a entrada do Cebolinha pelo lado direito como ala. Não estava certo, pô. O Alex Teixeira conseguindo entrar ali, o Picon entrando ali o tempo todo. Então, assim, o Vasco teve boa jogada pelo lado direito do defensivo do Flamengo. Ele já era para ter entrado no segundo tempo com o Varela. Já consertava aquele setor ali. Aí depois ele foi tirar o Rodrigo Caio, que para mim não tem que ser mexido. É um jogador realmente que tem uma leitura de jogo, tem um posicionamento incrível, é líder, é um xerife. E aí ele acabou escolhendo, fazendo com que o Thiago Maia fosse fazer um terceiro zagueiro. Exatamente. Ele fazer um terceiro zagueiro de vez em quando, entrando para ele sair jogando, beleza. Mas ele posicionado lá, ele acabou desguarnecendo aquele setor do Flamengo no meio campo, onde que o Thiago Maia é muito forte, está muito bem naquele posicionamento. Ele acabou fazendo a modificação errada do time do Flamengo. Arrascaeta, vai se cuidar, vai se tratar. Já falei isso aí há uns 15, 20 dias atrás. Desde o outro programa que você vê que exatamente, você falou. porque assim, ele está sendo prejudicado. A carreira dele está sendo prejudicada, aconteceu já comigo isso. A torcida vai ficar sempre feliz contigo jogando e tudo, mas você está sendo prejudicado. E aí a gente sabe que acaba limitando o procedimento dele, principalmente no segundo tempo. Tinha que tirar ele. Ele não era para ter tirado o Gabigol. O Gabigol, fisicamente, ele está bem. Ele sabe provocar ali o adversário. Ele precisa de um jogador que jogue mais próximo dele. Ele precisa de um jogador que saiba servir, porque quando... teoricamente, o Everton Ribeiro joga para aquele setor ali, ele consegue entrar na diagonal, ele consegue entrar em profundidade, o Everton Ribeiro vai pela ponta, ele vem por dentro, ele consegue ter um entrosamento com esse jogador. E aí ele fica muito distante dos jogadores, porque o Vidal fica longe, o próprio Gerson fica longe, aí você só tem um lateral direito para jogar próximo do Gabigol. Então, assim, ele não está conseguindo entender o sistema, o modelo de jogo, cara. Ô, Atício, você estava no Maracanã. Agora. Flávio viu de casa, né? Sim. Eu vi, aliás, vi pela Cazé TV, um beijo pro Cazé, pro Beltrão, pro Luizinho, pra galera ontem que brilhou muito lá, assim como o Bruna Deltri. E na hora que o Everton Ribeiro foi entrar, a Bruna Deltri foi nele, como brilhante repórter. Trabalhei com ela, trabalhei com ela. Beijo pra você, Bruninha. Delta. Everton, sai quem? Everton, não sei. Será que ele fez isso pra despistar? Mas eu só antes Ou será que o Vitor Pereira não... Eu estava lá, fiquei lá, sentado lá assistindo o jogo, tranquilo, lá no camarote. Aí daqui a pouco eu olho pro banco do Flamengo. No segundo tempo, que o Vasco estava superior ali, os 15, 20 minutos, dominando, o Flamengo sem conseguir sair, sem fazer nada. O Flamengo estava apático, o time nervoso, o time realmente sem saber como é que saía lá de trás. Só chutão pra frente, só chutão pra frente. Aí eu olho pro banco para ver a atitude do treinador. Quero saber como é que o treinador tá. Ele tá sentado lá, conversando ainda com os seus auxiliares. Cara, ele tem que estar na beira do campo ali, pelo menos tentando dar uma instrução e deixar o auxiliar pensar. Aí ele vai ali no auxiliar dele, no auxiliar, e aí, o que você acha? Beleza. O tempo todo, 15 minutos? Não pode. Com todo respeito. Ele não olhou o gol, você viu? De pênalti. Na hora que o Pedro foi bater, ele olhou pro outro lado. Cara, assim, eu acho que essa questão do jogador não saber quem vai sair para ele entrar, é bom a gente frisar que ontem, pela primeira vez, acho que nos últimos anos, a escalação do Flamengo não vazou antes do jogo. Parece que ele conseguiu contornar essa questão do Será X9 que ele botou a escalação só no vestiário? Eu acho que sim. Tirou o celular igual as festas do Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que ele fez isso, porque fazia tempo que eu não vi uma escalação do Flamengo não ser vazada. Eu descobri quem é o X9. É mesmo? Pode falar, não? Não, porque eu não tenho provas. Eu descobri, mas não tenho provas. Eu não quero ser escutei também, eu ouvi umas teorias aí. É essa aí mesmo. Mas isso aí a gente fala em off. Mas assim... Se for lá no meu Instagram, Getúlio_Vargas, tem que se inscrever, curtir uma foto e perguntar no direct. Mas falando sobre o jogo, assim, eu acho que o jogo a gente conseguiu acompanhar momentos diferentes. No primeiro tempo, achei o Flamengo bem. Eu achei que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Um jogo até equilibrado, até o Flamengo fazer 1-0. Depois do 1-0, o Flamengo controlou o jogo. E aí, quando toma o gol de empate, que pra mim é uma falha do sistema defensivo... Pode tomar aquele gol. Não pode tomar aquele gol. E vem tomando direto, né? Direto. O Joãozinho falou constantemente. isso. E assim, um grande problema desse Flamengo,
além de todos os outros que a gente já falou aqui, é a bola aérea defensiva. O Vasco três zagueiros, no primeiro Lucas jogo, tem 1,80 m e pouco. No primeiro jogo, o Vasco já tinha ganhado todas pelo alto. Ontem foi muito semelhante. Acho que um problema de espaçamento entre os zagueiros, toda hora a bola nas costas, ou do Fabrício Bruno, ou do Davi Luiz, que jogou pelo lado esquerdo. E o Davi Luiz, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo, no meu ponto de vista. Você achou? Eu achei. E eu achei que quem deveria ter saído era ele, e não o Rodrigo Caio. A não ser que tivesse alguma questão física. Mas assim, achei o Davi Luiz muito baixo. O Fabrício Bruno estava muito cansado. E o Fabrício, pra mim... Tinha hora que parava. Tinha hora que ele estava lá. Nossa Senhora, ele correu muito ontem, fez muita força. Eu achei que o Fabrício foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo ontem. Mas, no segundo tempo, eu achei que as coisas só mudaram, só começaram a melhorar para o Flamengo quando o Matheus França entrou. Porque até o Matheus França entrar foi Deus. Mas melhorou porque foi uma válvula de escape, porque conjunto não mudou muita coisa. É porque o moleque entrou com gás e realmente uma menção aqui, Santos. Isso. A gente fala, pô, tem que fazer um milagre, tem que garantir. Quando tava 2-1, o Vidal foi fazer uma graça, ele perdeu. O André deu-lhe uma budoada e o Santos fez uma grande defesa no momento decisivo. Agora sim, o gol, né, que o Flamengo fez, o segundo gol, a gente vê ali o posicionamento do Rodrigo, ele acaba dominando, o cansaço. O Rodrigo do Vasco, físico, né? Rodrigo, muito bom jogador, por sinal. Fez uma partidaça. Mas na hora que ele fez o domínio, o Matheus França foi inteligente, viu que ele perdeu o controle da bola e acabou, olha só. Ele perde o controle, tenta sair jogando, o Matheus França vai no corpo dele, ganha na força. Só que o Capasso não tem que ir pra trás, ele tem que agredir, agride, dá o bote, porque o Rodrigo já vinha fechando o espaço dele e voltando. Se ele dribla, o Rodrigo faz a sobra de novo. Exatamente, ele dá o bote, ele vai dar o carrinho dentro da área pênalti. Vamos ver de novo, pra ver o que o Tilson falou, ó. Olha só, deu o bote, tomou a bola, ó o Capasso, bem atrás, beleza. Bom, 2, 3 passos, agora já parou ali, agride ali, ali era a hora de agredir. Faz a falta ali, acabou, cartão amarelo, tranquilo, acabou, não tem problema nenhum. Tilson, Barbieri achou falta. Nem o Rodrigo pediu falta, mas o Barbieri achou. Ombro a ombro. Falta? Não é falta. Barbieri falou na coletiva. Não ele acha que foi falta, ele acha na coletiva. Não, mas às vezes ali pelo ângulo, pode ele achar e tudo, mas não foi falta. E não, ele foi achou também que o gol do último gol do Flamengo do Fabrício Bruno, o Pedro do Ayrton, Fabrício Bruno. São dois nomes. O lance do gol, o Pedro bateu a falta muito pra frente. Isso aí eu concordo. Mas aí tem que mandar voltar? Eu acho que tem que mandar voltar. No meu ponto de vista. Então foi um gol ilegal? Acaba sendo. Acaba sendo ilegal. No meu ponto de vista, o árbitro poderia ter mandado voltar. Foi bem na frente. Assim. Agora, assim, o Barros né, não entrou bem, né? As modificações em si que o Barbieri tentou fazer com que o Vasco ficasse mais ofensivamente, acabou não surtindo efeito. O Eric não entrou bem, Eric Marcos, né? Não entrou bem. Aí, ó, falta aí, Tilson. Foi aqui no meio, o Pedro bateu. Ele foi lá, ele pegou lá na frente. Pode fazer isso? Não pode. Olha só, 2 metros aqui, 5 metros. Aí, quem tirou vantagem nisso? O Flamengo. É isso aí. O Flamengo tirou vantagem. Agora, quem tem que estar ligado nisso? O VAR. O árbitro ali também pegou, botou, tá fora Porque se você pegar a bola no lateral, bater 5, 6 metros na frente, ele vai mandar voltar. Isso. Agora, você não dava um pique desse não é porque de lateral. Dava muito você mais, não dava não. Aqui, ó. Pique era comigo mesmo. Jogar bem era outra coisa. Correr aquela lateral como ninguém. O Flávio falou uma coisa que em off... Foi em off ou foi on? Foi em que off. Esse moleque merecia um gol desse. Não, merecia. Eu acho que individualmente, assim, o Flamengo ontem, no meu ponto de vista, ganhou o jogo pela questão individual, pelos valores individuais que tem dentro de campo. E eu acho que o gol do Ayrton premia esse bom início de temporada dele. Eu acho que no Mundial ele já foi muito bem. Vamos voltar lá de trás, na final da Copa Libertadores. É verdade. Que ele entra na vaga do Felipe Luiz contra o Atlético Paranaense, faz a jogada que gera a expulsão do Pedro Henrique. Isso. Que ele dá o tapa pra lateral, o Pedro Henrique faz a falta e toma o segundo amarelo. Isso, exatamente. Ele que gera Tilson, a gente sabe que o Felipe já tá na reta final da carreira aí, é um craque de bola, teu fã, falou lá pra gente, que ele diz, fala pra todo mundo. Você acha que o problema da lateral esquerda do Flamengo quando o Felipe Luiz parasse, tá resolvido com o Ayrton Lucas? Um abraço pro Felipe Luiz, né? Um cracaço. A gente fica triste dele não estar podendo atuar em frequência, mas é um jogador que se encaixou muito bem nesse perfil do Flamengo. Tem alguns momentos que ele acaba errando em acelerar, na hora que não tem que acelerar, a hora que tem que cruzar, ele tem que só acertar esse detalhezinho. Mas é um jogador que vem com uma intensidade de jogo muito grande, tem uma passada muito boa pelo lado esquerdo, é um jogador realmente que encaixou muito bem nesse time do Flamengo. Pedro Raul, que falando de beleza é unanimidade, mas bola tá dividindo opiniões. Sim. Ontem muita gente reclamou dele e muita gente reclamou que ele saiu. Sim. Queria saber como é que o senhor está vendo essa situação e a sua opinião. Eu acho que ontem,
Flávio Amêndola, eu não teria tirado o Pedro Raul. Também não. Por mais que ele não tivesse fazendo um jogo que o torcedor esperava, qual é a jogada mais forte desse time do Vasco? Jogada pelos lados. Para quê? Para encontrar o centroavante, que é o Pedro Raul, alto, bom no jogo aéreo. Quando o Pedro Raul saiu, entrou o Ignaldo, que é um bom jogador também. Só que são características um pouco diferentes. O Ignaldo não é esse cara de área, o Ignaldo não é esse cara que vai travar pelo menos 2 zagueiros do time adversário. Ele tem mais mobilidade, consegue sair mais, ele cai um pouco para os lados. O Pedro Raul, eu acho que é um pouco mais técnico e tem a questão da bola aérea. Não saiu feliz não, tá? Mas quem é que gosta de sair? E foi vaiado. O João me confirmou aqui que a gente viu na transmissão alguns torcedores vaiando o Pedro Raul. É assim, GV, eu queria assim... mandar um recado para a torcida do Vasco. Então manda, vai lá, olha ali no Clebão. Eu sei que o momento é delicado. A eliminação na Copa do Brasil para o ABC, a eliminação no Carioca, mais uma derrota para o Flamengo. O momento, óbvio que é complicado. Só que o torcedor tem que ter paciência. O torcedor tem que ter paciência. O que a gente está vendo no Vasco é um processo de reconstrução. Não adianta o torcedor querer que da noite para o dia esse Vasco se torne um grande time coletivamente. Sim. E outra coisa, esse Vasco aí, do Maurício Barbieri, é melhor treinado que o Flamengo. Coletivamente, esse Vasco joga melhor do que o Flamengo. Só que o Flamengo tem grandes valores individuais. Concordo, Tio, concordo. Então, assim, o torcedor tem que ter um pouco mais de calma. É um processo, vai demorar. Flávio, fazer só uma eliminação pro ABC dentro de casa, eu entendo o cara boladão. Claro que é, óbvio. Eu vou complementar o raciocínio do Amêndola, que foi perfeito. A torcida tem que ter paciência com esse jogador. É um time em formação, é um time que só tem 3 meses juntos. Isso aí. 3 meses. Começou agora, recentemente, o trabalho junto dessa equipe toda. Tem jogadores com muita qualidade. É um time que precisa ainda, que o próprio Barbieri já falou isso, precisa se acostumar em jogar jogos decisivos. Exato. Isso aí vai ser importantíssimo, isso aí você vai conquistando com o tempo. Agora, a saída dele eu não tiraria. Se eu sou o treinador, eu deixaria ele lá porque ele conseguia segurar os defensores do Flamengo. Precisava ganhar um pouco mais aonde? No meu ponto de vista, o Vasco. Jogador com uma qualidade centralizada, com um passe mais agudo, que o Andrei não está nesse grande momento ainda. É um jogador que chega próximo, finaliza, mas ele não está nesse grande momento. Eu faria isso. Recuava o Rodrigo, deixaria o Jair e botava o Gabriel Peck por dentro. E aí botava o Ignaldo na ponta, deixava ele centralizado, o Pedro Raul. Por quê? Você teria força do mesmo lado direito, com um passe centralizado, com finalização, com uma articulação melhor, centralizada com o PEC, e deixaria o Pedro Raul lá fazendo. Porque o Alex Teixeira fez uma partidaça. Então, mais uma. Então, assim, eu não achei que o Pedro Raul, no último jogo, né, contra o Flamengo, ele foi abaixo. Agora, nesse jogo contra o Flamengo, eu não vi, não. Eu vi ele segurando bastante, fazendo bem o pivô. A bola não chegou tanto para ele finalizar. Uma dessas finalizações aí que acho que essa foi a única dele no jogo. Exatamente, mas ele foi muito participativo dentro do contexto do jogo. Não, e ele prende. Pô, eu já joguei contra atacante assim, tem um Austin, um coração valente, um cara desse, tu fica preocupado o jogo todo. Porque qualquer coisa mesmo, o cara não erra a cabeçada. E o moleque é letal. Ele não saiu muito feliz, não. Quero falar do Arrascaeta de novo, Atísio, que a gente falava aqui sobre pubs, adutor. E no pênalti que o Arrasca perdeu foi qual? Del Valle. Contra o Del Valle, ele bate, Atísio, de peito e de pé forte. A gente sabe que a chapa força muito mais adutor e pubis. Então ele bate de peito e de pé, sai um pouco da característica e anda. Ontem, quando ele bateu uma falta de chapa, o João separou pra gente. Olha lá. Olha, foca na Arrascaeta aqui, ó. Mancando já. Já mancando. E durante o jogo, ele bate uma bola de peito e de pé que o Jardim faz uma baita defesa, lance que a gente viu ali. Que ele sai andando normal. Porque é esse movimento. Filma aqui, tem como filmar o GV aqui? Lembra do Gulliver? É de frente assim, ó. Quando ele bate, igual o pênalti. Quando ele mete aqui, dá aquela pontadinha. E aí, ó, Amêndola... De pubis eu entendo bem. De pubis eu entendo bem. Ah, é? Pô, tive um problema gravíssimo no pubis. Onde é o pubis? Tem a parte de cima da parte íntima e na parte de baixo. E como o senhor é um especialista? É um desgaste dentro do osso, cara. Então, assim, como tem pouca vascularização ali, você... Que isso, doutor? É difícil você conseguir fazer um tratamento ali. Só que não é só esse jogador que vem sentindo no Flamengo. Alguma coisa está acontecendo dentro do departamento médico clínico do Flamengo, junto com os treinamentos. Porque não é normal o Varela sentir a mesma coisa, o Pedro sentir a mesma coisa. O Pedro não é sentir uma dor normal, é o pubis também. E o próprio Arrascaeta. Só que o Arrascaeta já está no limite máximo, né, cara? Ele precisa realmente parar, tratar. É uma pena ver um jogador com tanto talento. Ele só não está rendendo mais por causa dessa parte aí. Ele não treina tão fisicamente como ele deveria.
Então, assim, eu tive esse problema. Eu piso para dentro, aí quando eu fui para a Itália, fiz um acerto na Palmilha, fiz um trabalho de fortalecimento, RPG, aquela coisa toda, e fui, depois de alguns 6, 7 meses, fiquei curado. Uma palmilha só pra ele, Bigode? Bigode pode. Não, então, mas assim, primeiro tem que tratar o problema, né? A inflamação que ele tá tendo ali. Ô, Flávio, eu vou te pedir um favor, vou te encomendar um serviço, um job. Tá. Não sei se o Flamengo vai querer falar. Você, enquanto brilhante jornalista, inclusive daqui a pouco tem um personagem aqui, Cano, que ele fez, um VT muito legal pro torcedor do Fluminense. A gente vai botar na tela aqui. Faz favor, liga lá pro Tanuri, pro departamento médico do Flamengo, tenta se inteirar, porque isso que o Leatilson falou é legal. Não é normal 3 jogadores que vinham... O Arrasca ainda tenha mais tempo, mas mais 2 terem... Não sei se vão atender, se vão querer falar, mas queria te pedir um favor pra gente trazer pra vocês de casa o ponto de vista do Flamengo também. Era bom eles mesmos se pronunciarem, pra deixar todo mundo bem ciente. Não tem que esconder mais nada pra ninguém. O torcedor rubro-negro quer saber o que tá acontecendo. Atirson, a vida... O destino. Sabe aquela sandália que você fazia M e corria, tua mãe metia lá da sala assim, ó, e te pegava na curva? Opa. O destino é isso. Teve uma galera aqui, inclusive convidados nesse programa aqui, afinal é Volta Redonda e Vasco, afinal é VV. Lembra, né? Sim. Afinal é VV, vou pro Marrocos, afinal é VV. Eu falei, calma, jovem. O Fluminense foi lá, daqui a pouco a gente vai mostrar, e o Flamengo venceu. Logo numa semana que o Vasco foi eliminado pelo ABC. E o torcedor... É um negócio que ele cavuca. Ele cavuca. Sabe o cavuca, catuca, cavuca lá no fundo. É isso. Torcedor é isso. Olha o meme que fizeram essa semana. Bota aí. Essa semana não, ontem. Rapaz. Não, isso não é meme, não. Não, eu sei. Ele jogou no ABC. Isso. Meme porque tinha os dois juntos, colados assim. Olha isso aí, Flamengo. Sabe que isso aí é o destino. E ele falou na zona mista, depois do jogo. Ele falou que ficou muito feliz com a vitória do ABC em cima do Vasco. Ele fez a base lá no ABC, como a gente está vendo nessa foto aí. Essa foto não é surpresa, não. Isso aconteceu de fato. E eu acho que é o momento do Ayrton, não sei se é o melhor momento de um jogador do Flamengo, porque tem Pedro, você tem até o Santos agora que está recuperando a confiança, o Fabrício Bruno que está bem também. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um dos jogadores mais regulares do Flamengo nessa temporada. Rapaz... A minha memória, eu acabei de lembrar que quando eu joguei no ABC em 2013, eu acho que ele estava lá na base. Era ele e o Rodriguinho, ele e o volantezinho, esqueci o nome, que eram as promessas, mas novinho. Sim. 2013, pô. 10 anos atrás. Eu vou investigar isso, depois eu vou olhar lá no Wikipédia. É isso aí mesmo? É aí, o Thales Teixeira, nosso produtor, tá contratado, Ele é estagiário. Tá aqui, ó. Maior salário. Ele fica doido quando eu falo isso, que não é verdade, mas ele fica, pô, maior salário da produção da Band. Mas ele espera, porque ele torce pra um time aí que ele deixa ele com a gente. Abre teu olho, hein? Bom, estamos falando aqui da parte boa do clássico. Daqui a pouco eu tenho uma visita ilustre nesse... Como é que é? Palco, não? Como é que chama? Estúdio. Nesse estúdio. Já tá ali maquiado, passou um gel no cabelo, cracaço de bola, porque houve ter estreia na tela da Band. Mas vamos falar da parte ruim. Só rapidinho, a gente falou sobre o Arrascaeta, o problema dele no Pubis, ele foi desconvocado da seleção uruguaia. Ótimo. Então não vai pra tratar, seleção, a perninha pro ficar alto. 14 dias aí parado. Só volta sexta, véspera da final. Isso. Ó, Marcos Sadoc já tá posicionado, tá no metrô do Rio de Janeiro. Ah, não, tá em frente ao Maracanã, me perdoa. Tá em frente ao Maracanã pra falar pra gente sobre aquelas cenas de selvagerias que a gente viu em frente ao metrô, dentro do metrô, cenas lamentáveis. E aí, como a gente tem esse compromisso com o nosso povo, com o povo brasileiro. Por isso que tem Brasil Gente a partir de hoje, 4 da tarde com o JP. Agora a cidade tá coberta. Daqui a pouco eu falo mais. Marcos Sadoc, por gentileza, traga pra gente as atualizações sobre essas cenas lamentáveis que a gente viu no metrô do Rio de Janeiro. Vamos lá, GV. Seguinte, a gente tem imagens logo depois do clássico, em frente ao UERJ, quando os torcedores do Vasco estavam ali pelo meio do trânsito, há justamente essa imagem de 2 torcedores do Flamengo que passam numa moto e são espancados. A polícia chega logo depois. Essa é uma imagem mais forte de todas as confusões registradas ontem depois do jogo. Aí sim, vamos para o metrô, como você falou. Dentro do vagão, também pancadaria, relato de pessoas armadas e confusão entre torcidas organizadas. E aí, mais de 40 minutos com o serviço da linha 2 parado, principalmente em Triagem, Maria da Graça. Há registros de pessoas também falando para não ter uma confusão, para as pessoas tomarem cuidado, que tinham crianças ali no meio.
GV, tem muita gente que volta pro trabalho, do trabalho, e mesmo assim a cidade funcionando nesse domingo, né? Então fica esse alerta também, as estações ficaram muito cheias e o metrô disse que atuou para retomar o serviço. A Polícia Militar tinha prometido esse reforço no patrulhamento, o que foi visto pelos torcedores, pelo menos quem estava aqui no entorno do Maracanã. Houve prisão também, nada a ver com a confusão. Você vai se lembrar, GV, a gente conversou no ano passado sobre aquele sistema de inteligência artificial. Então, na entrada, quem está fichado, quem não pode vir, são centenas de torcedores, eles são impedidos e aí acontecem também essas prisões. Estamos de olho para ver se para final, aí sim, nenhuma confusão, GV. Muito bem, sempre brilhante Marco Sadoc, vale a pena seguir no Instagram, é só escrever Marco Sado com D, que você já acha lá, atualiza a gente o tempo todo. Sadoc, qualquer novidade, qualquer atualização, se alguém for pro Chilindró, tô falando igual o Brasil, gente, já tô no clima. Você chama a gente aqui, obrigado, Sadoc. Tô muito feliz com esse negócio de Brasil Urgente. Porque é isso. Nem o sol... Daqui a pouco eu falo isso aí. Volto já com ele, o homem do Brasil Urgente, nesse estúdio. Que privilégio. JP Vergueiro já vem aí. Volto já. Vou pro intervalo pra botar o tapete vermelho e volto já. Ah, você quer UFC? Tem. Ah, você quer Carioca? Tem. Ah, você quer Fórmula 1? Tem. Ah, você quer NBA? Tem. Ah, você quer Seleção Brasileira? Tem também. E a partir de agora, a musiquinha. Sobe o som, Pedrinho. Sobe o som, Pedrinho. É Brasil Urgente na tela da Band Rio. JP Vergueiro, chega aí, brother. Chega aí, brother. Aqui, ó. Guardei pra você. Dá licença, presta atenção no pisante. Que pra vir conversar com você, eu tinha que botar um pisante novo. Olha só. Mas isso é chique. Ó. Isso é chique. O meu é o Uruguaiana. Eu compro lá no Uruguaiana, um monte de colorido. Aí, tô sabendo que a partir de agora... Vai falar com esses elementos aí, que você é muito educado, né? Diferente da gente aqui. Que nem o sol, nem a lua, nem as estrelas vão cobrir melhor a cidade do Rio de Janeiro do que o Brasil Urgente. Sabe como é que vai ser o Brasil Urgente? Vira de lado aí pra eu mostrar aqui, ó, no detalhe. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Vai ser diferente, igual essa tatuagem aqui. Olha lá. Ele é esperto. Mas conta pra gente, por que vai ser diferente? Vai ser diferente porque a gente vai ouvir a população, vai cobrar as autoridades. Aliás, já deixa eu fazer uma cobrança aqui, aproveitar a sua audiência. Mete a bronca. Para fazer a cobrança. Alô, prefeito Eduardo Paes. A gente tem uma reportagem especial que o Adson Ramos fez sobre o transporte público na Ilha do Governador. Tá feia a situação por lá. A gente vai ouvir a secretária municipal de transportes, vai ouvir o prefeito também, vamos cobrar. Você estava falando agora do clássico, depredação. Teve gente, o nosso Clebão estava falando que o filho dele demorou 3 horas para poder voltar para casa porque estava tudo parado o metrô. A gente vai ouvir a população, vai dar voz, vai cobrar as autoridades e vai resolver o problema. Acabou a moleza, hein? Alô, Dudu Paes. Dudu Paes assiste a Band. Então pronto. Dudu Paes assiste, nosso governador assiste. Cláudio todo mundo Castro. assiste. Cláudio Castro, todo mundo assiste os Donos da Bola. E agora compromisso 4 da tarde, não vai fazer mais nada. Vai lá, da Garden, depois 4 da tarde. Eu pedi pro Atisson, mas ele não me deu. Eu ia entrar aqui, mas eu achei que ia ficar deselegante. Não, pode entrar. Não, entrar com alface. Não, pode entrar. Não, brincadeira. É porque eu tô de dieta pra caralho. Tô brincando. Não chama onde eu faço. E aqui é com uma mochila, que é meu lateral. Será que eu prometi alguma coisa? A gente só perdeu essa Copa porque ele não estava lá. Tá maluco? Que Alisson que nada. Olha aqui. Meu lateral isopor. Nunca vai lateral esquerdo? Isopor. Você tenta botar no fundo, ele volta no fundo. Não, no fundo eu ia, só não voltava, é diferente. E o nosso atacante? Aí pegava manga lá em Resende. Isso aí isso é criado lá em... Respeita o Resendão. Agora, brincadeiras à parte, muito obrigado pela recepção, pelo espaço. Estamos numa expectativa danada. O pessoal todo envolvido, Natasha Franco lá, já preparando. Você sabe que a Natasha é estressada, né? Ela vai berrar no seu ponto de Natasha. Tem problema, pode berrar. Natasha é estressada. Tem problema. Aliás, a gente vai trazer uma exclusividade também. Nossa equipe do Rio aqui, no caso, aquele caso horroroso, Atisson e Flávio, aquele caso da menina que acabou sendo sequestrada, foi sequestrada, foi levada lá para o Maranhão. A nossa equipe, a equipe do Brasil Urgente, a equipe da Band Rio, conseguiu conversar com o tô trazendo em primeira mão, conseguiu conversar com exclusividade com o pai dela, o Alessandro. E a gente vai exibir isso hoje no Brasil Urgente a partir das 4 horas da tarde.
Compromisso, temos Chegou com tudo, hein? Temos um compromisso agora. Ó, a bota aqui, ó. Essa bota, isso não fala português, não. Isso aí é negócio de Itália. Buongiorno, buonasera. Agora isso aqui não, ó. Pega o trem, cadê o meu? Joga no meu aqui agora. Esse aqui, você pega o trem, desce ali na Uruguaiana, tem um monte vendendo. Todas as cores e modelos. Isso, pra caramba. Mas é original. Mas é original, pra depois não ser processada. Alô, Nike, tamo junto. JP, irmão, ó. Muito obrigado. Portas abertas. O dia que você quiser invadir isso daqui... Peraí, ó. Aliás, tem a sua participação lá hoje. Você não vai fugir, não. Não, hein? 4 horas eu tô lá. 4 horas. Mas eu não sou muito comportado, não, hein? Transmissão da Band arrebentando, hein? Fla-Flu, na final do Carioca. Sábado tem seleção brasileira. Marrocos. E nos outros 2... Lá em Rabat já foi. Falar em seleção brasileira, você jogou na Sub, né? Os caras estão fazendo trocadilho contigo aí, cara. Tu já foi a Marrakech? Marrakech, qual que é a piada? Não, vamos lá. Você já foi? É você. Peraí, depende do que ele falar. Ele come rabada. Peraí, o cara apresenta... Tu já foi a Marrakech? Não. Já foi a Tanger? Também não. Já foi em Rabat? Ué, o que tem, cara? É uma cidade. Também não. Você já foi? Eu não fui, eu tô sem passaporte. JP, irmão, obrigado, tá? Fique à vontade. Pelo espaço. Isso aqui tá aberto o tempo que você quiser. Faz o seguinte, então. Aproveita que você tá estreando. A gente vai chamar um VT especial sobre o Germancano que o Flávio Amêndola preparou. Chega pra cá. Jogando muita bola. Aí eu vou sair, você olha lá na 3 e faz a chamada aí. Nossa senhora, VT especial. que moral, hein? Donos da bola especial. Que moral. É teu, Donos é da teu. bola aqui, essa parceria. Bom, vamos assistir agora um VT maravilhoso com direito à música típica argentina. Sobe o som, Pedrinho, deixa eu ouvir. Vamos entrando no ritmo. Você quer que eu te chame pra dançar um tango? Eita, rapaz. Vem cá dançar um tango. Ih, gostei, hein? Vamos no tango ali, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Me ajuda, chama lá. Para falar, é claro. Para falar, é claro, de Germancano. O homem fez 4 gols, hein? Vamos lá, momento cuticute. Vamos sair aqui, ó. Momento cuticute. Quando um time é bem organizado dentro de campo, as pessoas costumam dizer que tal clube está jogando por música. E este caso se aplica ao Fluminense do Fernando Diniz. Pelo menos dentro das 4 linhas, já que no vestiário cada um tem o seu estilo musical preferido. Vou botar que nosso time joga em forma de pagode, assim, time muito alegre. Cumbia, é cumbia argentina, mas você não conhece, então ninguém conhece aqui. Independente da trilha sonora, fato é que o entrosamento do elenco tricolor aumenta a cada dia. E quando o jogo coletivo é forte, a qualidade individual sobressai. E é aí que entra a história de um argentino que está cada vez mais viciado em fazer história com a camisa tricolor. Germancano, ele não cansa de alcançar as redes. Ele iniciou o jogo contra o Volta Redonda com 10 gols no Cariocão, 3 a menos que o Lelê, até então artilheiro do campeonato. Pois bem, o argentino tratou de mudar esse panorama em 90 minutos. Fez o primeiro no rebote do goleiro. Germancano, o artilheiro, faz o L no Maraca, pegou a sobra e colocou lá dentro. O segundo, uma especialidade, batida na saída de Vinícius. Germancano chega ao seu 12º gol no Campeonato Carioca. Encosta no Lelê, que tem 13. O terceiro gol ele contou com uma ajudinha do técnico Fernando Diniz, que ordenou que ele cobrasse o pênalti. É um cara que eu tenho total confiança. Se fosse um outro jogador, na mesma situação, a gente faria o mesmo. Então a gente não colocou em risco o time fazer mais um gol. A gente fez assim, ter o privilégio de ter o Cano como artilheiro. Eu acho que é importante para nós, assim como clube, como time, ter o artilheiro do campeonato mais uma vez. Cano de pé direito, bateu e fez! Gol! É do Fluminense! O quarto foi de centroavante. Girou no zagueiro e guardou. É tanto gol que nem o Cano lembrou se já tinha balançado as redes 4 vezes em uma mesma partida. Acho que não lembro. Mas se tem uma coisa que ele sabe, é que com os 4 gols, ele se tornou o artilheiro do campeonato com 14 bolas na rede. Além disso, alcançou a marca de 58 gols com a camisa tricolor. Se tornou o 5º estrangeiro com o maior número de gols pelo Flu.
e entrou no top 3 artilheiros do século. Acho que com o meu trabalho que estou fazendo aqui, com o trabalho do time, para mim é muito bom jogar com eles. Meus companheiros fazem um grande trabalho para que eu possa fazer o melhor dentro da área. Então, eu acho que parabenizar a eles, porque sem eles eu não podia conseguir todos os gols que estou fazendo. Seja a cúmbia do Cano ou o pagode do André, o que importa é que dentro de campo, todos os jogadores escutam o mesmo som. Um abraço especial pro Cachorrão, torcedor tricolor, que dançou lá na abertura, meteu o passinho lá, brincou, tirou onda, o seu do Fluminense tirou onda no Maracanã final de semana. Ô, Flávio Amêndola, olhe esse momento da entrevista coletiva com o Fernando Diniz. Bota na tela pra mim, Joãozinho. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. O Volta Redonda é um time que foi muito bem treinado pelo Rogério e a gente estudou bastante, preparou bem. Eu acho que encaixou a parte tática daquilo que a gente pretendia fazer no jogo, a intensidade que a gente também foi muito alta, os jogadores conseguiram imprimir. E tecnicamente, muitos jogadores estavam muito bem hoje. Então, isso, somando essas coisas, a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Isso porque o Diniz versão 2023, porque depois da pergunta que o cidadão fez, a gente não conseguiu colocar a pergunta ali, né? Que é o cara falando, Diniz, 7-0, você acha que o time podia ter jogado mais bola? O Diniz fala, tu é exigente, jovem. Uma pergunta que não faz muito sentido. Ele deve ter lá o motivo dele pra perguntar, mas aí a galera caiu de pau nele. O Cano, o German Cano é um fenômeno. Olhem essa arte, que é aquele momento pra printar, hein? Alô, torcida tricolor! Printar e mandar no grupo da escola, do trabalho, da resenha. Atirson, o cara tem 34 jogos no Maracanã e 24 gols, 21 vitórias. Impressionante, né? Impressionante. É um jogador que desde o Vasco, né? Já vinha chamando a atenção, muita qualidade. Um jogador que finaliza de várias formas, né? Com a perna esquerda, perna direita, cabeceio, pênalti. É um cara que a bola bateu no pé dele, ele tem boa finalização. Agora chama a atenção realmente sobre a intensidade do jogo do Fluminense. Agora, em relação ao Volta Redonda, depois eu falo do Fluminense, eu acho que o Volta Redonda vem fazendo um trabalho maravilhoso, chegou muito bem nas semifinais. Só que a estratégia para essa partida, eu acho que o Rogério não prestou tanto atenção, porque ele jogou uma Copa do Brasil desgastante, teve viagem, teve tudo, e ele quis jogar de igual para igual, tentando marcar o time do Fluminense lá em cima. Só que, o time do Volta Redonda, ele se destacou jogando em vertical, marcando defensivamente em bloco baixo, médio, e saía rápido no contra-ataque e surpreendia o adversário. E nesse jogo ele quis fazer ao contrário, ele quis marcar lá em cima, só que teve o desgaste do último jogo, teve o desgaste da viagem e quando não conseguia, principalmente um jogo que é o jogo apoiado do Fluminense, que sabe sair jogando muito bem lá de trás. Jogo apoiado é o quê? Aproximação. 3, 4, 5 jogadores próximos, com qualidade para você sair daquela pressão do adversário. E aí o Volta Redonda fez ao contrário, começou a correr para trás, coisa que eles não estavam acostumados a fazer. E aí tomou o primeiro gol logo no início do jogo, aí a cabeça dos jogadores começou a falar, opa, é a pressão. Aí entra aquela frase do próprio Barbieri, um time do Fluminense está acostumado a jogar decisão. Jogando no Maracanã lotado, o time do Volta Redonda ainda está se adaptando a esse grande momento. Então, assim, eu acho que a estratégia foi escolhida de uma forma errada. E o Fluminense soube aproveitar com intensidade, com jogo ofensivo, um baita jogo realmente do Fluminense, que eu gosto muito de ver esse time do Diniz jogar. Vem crescendo individualmente alguns jogadores. Xavier, né, o Samuel Xavier jogou demais. Jogou muito. O Ares, para mim, é um dos maiores jogadores da atualidade no Brasil, da posição, o melhor jogador para mim em atualidade, é um jogador realmente que vem se destacando. E aí você vê individualmente alguns jogadores conseguindo fazer um futebol brilhante. Bom, tudo sobre esses Fla-Flus você acompanha a partir de agora aqui na tela da Band, a partir de amanhã, um monte de matéria exclusiva. Joãozinho já vai entrar em contato com as assessorias de imprensa de Flamengo e Fluminense. Eu quero fazer um quadro especial com o Santos, com o Fábio. Aliás, Fábio,
Pronta a recuperação pra você, que você Isso, fique bom logo. boa, Tomou sim. uma porrada ali. Foi sem querer do Bruno Barra. Que você fique bom logo, Fabinho. O menino entrou, o Pedro Rangel. O Pedro Rangel, muito bem treinado pelo André Carvalho também. Então, torcedor tricolor, fique em paz. Vou pro intervalo e volto já já. Botafogo segue sem vencer a Portuguesa da Ilha do Governador há 4 anos. João Lidton, por gentileza, ponha na tela a arte da Taça Rio, das semifinais. Botafogo segue sem vencer a Portuguesa esse ano e há 4 anos não vence. Amêndola, primeiro jogo no Laranjão, 1-1, Nova Iguaçu e Audax, tudo igual. Sim. Jogo de volta, o Botafogo tem vantagem, não tem? Tem vantagem. Se empatar, o Botafogo agora joga pelo empate, pela vitória e pelo empate. Rapaz, o que tá acontecendo? Você que cobre os times do Rio bem aí, o que tá acontecendo com esse time do Botafogo, cara? Eu acho que o jogo contra a Portuguesa foi muito moroso, muita lentidão. O Botafogo não tá... Aquele Botafogo que a gente viu no início do ano e principalmente no final do ano passado, do meio pro final do ano passado, a gente não tá conseguindo ver mais. Às vezes é um time que eu sinto que faz muita força pra jogar. Mano, o time é bom, cara. É bom, o time é bom. Tem talento. Só que eu acho que algumas peças não estão encaixando muito bem. Talvez, acho que o Luiz Castro possa usar um pouco mais nessa escalação do Botafogo. Eu entendo que tem jogadores que são muito importantes taticamente para o time, isso é inegável. Por exemplo, o Lucas Piazon, que a torcida ele não tem muito prestígio com a torcida, mas taticamente é um cara que é muito importante para o esquema do Luiz Castro. Mas o Botafogo precisa vencer, o Botafogo precisa de vitórias. E eu acho que esse time está devendo. E esse jogo contra a Portuguesa teve a bola na trave do Vitor Sá, depois teve a bola na trave do Tiquinho também. O Botafogo teve bons momentos, mas não soube aproveitar as oportunidades. Agora tem essa possibilidade de jogar pelo empate também, na segunda-feira lá em Volta Redonda contra essa mesma Portuguesa. Mas, assim, a situação não tá boa. Pergunta pra você, se o Botafogo não se classifica perdendo pra Portuguesa como perdeu na última rodada do Carioca, é vexame? É vexame. Pra mim é vexame, sem dúvida. O Botafogo, você falou aqui, eu concordo. A obrigação do Botafogo é de ser campeão da Taça Rio. Campeão. E dá pra comemorar? Não. Comemorar acho que é demais. Mas, assim, pelo menos fez o que deveria ter sido feito. Porque o ponto que a gente questiona aqui, eu esperava que o Botafogo fosse classificar para mata-mata. O Botafogo tem talento. Eu vi esse Botafogo jogar muita bola, deu tá aqui falando assim, tô iludidaço. E a palavra acho que era essa, Clebão, iludidaço. Porque de repente a coisa degringolou. Se você for olhar individualmente, o Botafogo tem um bom time, cara. O Botafogo investiu mais de 100 milhões, sabe? Enfim, quero mandar um beijo super especial pra Eliane, patroa, dona lá do Sabor da Passagem, onde a gente almoça todo dia. Coisa linda ali. Pra Mimi com seus cílios brasileirinhos. Acho que Jussara, o nome da outra, Jaciara. Eu esqueci o nome também, que também não é tão fácil de gravar. Então, um beijo pra vocês, meninas. Daqui a pouco estamos almoçando aí. Isso. E queremos desconto, hein? Não queremos de graça não, mas queremos desconto. Bigode, obrigado, tamo junto. Molecão, aulas. Tamo junto. Beijo. Lembrando que às 4 da tarde a gente tem estreia do Brasil Urgente. JP vai estar trazendo todas as notícias da cidade. Então já põe aí no seu calendário diário. 11 horas, Band News na área, meio-dia, Donos da Bola, Emenda na Gardeira Cavalcante e 4 da tarde, JP com o Brasil Urgente. É o Dateninha do Rio. Isso. Beleza? Galera, obrigado pela audiência. Arrebentamos. Tamo junto, final de semana tem Seleção Brasileira na tela da Band ao vivaço às 19 horas. CH eles, vovó!